Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fitness Cast. Gente, eu tava até com saudade que na última semana a gente não teve episódio, isso não é típico aqui no Fitness Cast. Somos assíduos, toda terça-feira, 19 horas, tem episódio novo no canal. Só que essa semana a gente foi tanta coisa nesse Ribeirão Preto, foi campeonato, foi evento, e assim, a gente tem que respeitar o momento, né? E esse episódio de hoje é justamente pra gente falar sobre tudo que rolou no Muscle Contest. Meus convidados de hoje são super especiais, totalmente relacionados ao mundo do fisiculturismo. Só que antes de eu apresentar, que a mesa tá cheia, gente, o pessoal da produtora teve que até que trocar a mesa aqui, que não ia caber, que é todo mundo grande demais. Então, olha só, primeiro vamos falar dos nossos patrocinadores e daqui a pouquinho eu vou estar apresentando todos eles para vocês. Gente, eu quero agradecer demais a minha patrocinadora oficial que está comigo há muito tempo, a FTW. A FTW, inclusive, é uma das patrocinadoras dos campeonatos Muscle Contest. A gente esteve junto nesse último final de semana. E se você quer consumir uma suplementação de alta qualidade, com matéria-prima importada, e a única empresa brasileira com a certificação de qualidade internacional ISO 9001, escolha a FTW. Acesse o site ftw.com.br, tem um desconto super especial utilizando o meu cupom de desconto Rochelle e tem frete grátis também. Hoje eu tô toda fardada aqui de Diabo Verde. Não esqueçam, gente, que o Diabo Verde é o pré-treino mais vendido no Brasil, tá? Então lá no site vocês encontram com preço especial e desconto especial também que a gente tem para vocês aqui do Fitness Cast. Vamos falar também sobre a Gaviões, gente. A Academia Gaviões que vem sendo um super sucesso. Apenas 4 meses, gente, que a Gaviões inaugurou aqui em Ribeirão Preto. E a gente já tem quase 4.000 alunos matriculados na unidade de Ribeirão, gente. É um verdadeiro sucesso. A Rede Gaviões 24 Horas é a maior rede 24 horas do Brasil. Tem quase 50 anos de história. E agora a gente tem o prazer de ter essa unidade completa aqui em Ribeirão Preto. Só na academia, só na área interna, são mais de 2.000 metros quadrados. 3.000 metros quadrados de estacionamento. E, gente, claro que eu consegui um desconto para vocês, é óbvio. Usando o meu cupom de desconto Rochelle50, a primeira mensalidade vocês vão pagar apenas R$ 69. Apenas R$ 69 para você treinar na maior e mais moderna academia de Ribeirão Preto. Passa lá na Gaviões, gente, fica lá na Avenida Dom Pedro, tá? Gente, dieta boa, vocês sabem que dieta barata, né? E há anos eu divulgo para vocês nas minhas redes sociais, aqui no Fitness Cast também, as lojas da Frangão Foods. A Frangão Foods traz o melhor preço de Ribeirão Preto e de toda a região. Não tem lugar para você comprar a sua proteína mais barato do que lá na Frangão Foods. Só para vocês terem ideia, essa semana o filé de frango está saindo por apenas R$ 14,90. Se você não tem tempo de ir ou no Parque Ribeirão ou no Parque Bandeirantes, a Frangão Foods tem um delivery que entrega para você, fazendo um pedido acima de R$ 80, você recebe no conforto do celular, tá, gente? E o patinho moído, que é a carne que o marombeiro mais consome, também tem um preço único, apenas R$ 24,50, enquanto nas redes de supermercado a gente pode pagar até mais de R$ 40, tá bom? Então bora lá, gente, bora apresentar que hoje o negócio aqui, a minha mesa nunca teve tão cheia. Gente, hoje eu tô recebendo aqui a gente fala muito, né, em vários coaches renomados, só que como que a gente vai falar, né, dar valor a coisas que são de fora de Ribeirão Preto, se o nosso Fitness Cast é daqui? Então hoje eu tô trazendo um coach aqui, eu falei, antes de nós iniciar essa transmissão, eu falei para ele que ele, às vezes talvez ele nem tenha conhecimento disso e nem se enxergue dessa maneira, mas na atualidade, sem dúvida nenhuma, ele é o coach de maior ascensão que a gente tem aqui em Ribeirão Preto. Então, eu, como comunicadora do segmento fitness e segmento esportivo, não poderia deixar de trazê-lo aqui, mostrar um pouquinho mais do trabalho dele, que vem chamando muita atenção no meio bodybuilding. Gente, eu tô recebendo aqui o coach Danilo Lima, da equipe Danilo Lima. Danilo, muito obrigada por ter aceito estar aqui com nós. Parabéns por tudo que você vem conquistando junto com seus atletas, viu? Obrigado. Tô recebendo também o Thiago Novaes, que está aqui do meu lado. O Thiago foi overall agora no campeonato Muscle Contest em Ribeirão Preto. Obrigada pela sua vinda, Thiago. E, gente, o Valdeci Júnior, ele veio do interior, rodou 140 quilômetros para estar aqui nessa transmissão. Então, muito obrigada, amigo, também por estar aqui, viu? Gente, então é isso. Esse pessoal aqui fez sucesso no Muscle Contest. E, Danilo, conta um pouquinho, se apresenta para o pessoal de casa antes da gente começar o nosso bate-papo aqui. Vamos lá, como você já apresentou, Danilo, né, que essa equipe leva meu nome, mas não sou só eu, né, por trás da equipe. Eu até não gosto muito de ter meu nome na frente dessa equipe, que começou comigo, claro, mas hoje, sem a Tainá, que deveria estar aqui, né, como a gente citou antes, e felizmente ela tá lá com a minha filhinha, que nasceu. Sim. Então ela não tá aqui, mas ela é a chave, né, dessa equipe que tá funcionando agora. Então o time Danilo Lima leva o meu nome mais outros dois. Eu sou nutricionista de formação,
Comecei, né, na nutrição, a estudar nutrição, porque eu me apaixonei pelo bodybuilding. Então, lá atrás, 2011, quando tudo era mato, quando a gente só tinha as revistas para pesquisar, eu lia revistas para poder aprender, e era eu e meu irmão. Meu irmão também é coach. Alguns devem conhecer o Fabrício Lima. Você é irmão do Fabrício? Sou irmão do Fabrício Eu Lima. dou best. Sou irmão do Fabrício. Caramba, agora que você falou. Nossa, agora Era só tá eu. mais que explicado. Sim, antes era só Aham. eu e ele. Então, a gente estudava tudo por revistas. Os artigos eram de revista. Ele é apaixonado, né? Totalmente, eu e ele, né? No começo era, na verdade, que assim, ele começou a treinar antes que eu. Um ano antes que eu, 1 ano e meio, mais ou menos. Depois a minha mãe pegava eu na orelha da cama e levava eu pra academia puxando na orelha, porque ela queria que eu treinasse, fizesse alguma atividade, eu odiava entrar dentro da academia. Igual a maioria das pessoas que começam é normal, odiava. Foi 2 anos eu indo lá odiando, eu passava vergonha lá da minha mãe. Levantava supino com 17 quilos de cada lado e ela com 20. E ela me puxava pela orelha. E o Fabrício sempre gostou. O Fabrício era para ter sido jogador de futebol. Então ele sempre teve o atletismo na veia. Ele sempre foi um atleta de fato. Eu não. Eu sempre fui o cara que gostava de acompanhar tudo aquilo. Sempre amei esporte, mas eu nunca gostei de ser o cara que corria mais. Entendeu? Eu sempre ficava mais por trás de tudo que estava acontecendo. Então, parece até um pouco meio estranho de falar assim, mas eu sempre levei o lado de ser. Eu gostava de ser o mais inteligente. Na minha sala de aula, eu dava um jeito de ser o mais inteligente, Sim. entendeu? Eu sempre era o mais pra frente. Então eu teria que aprender antes que todo mundo. Eu e ele crescemos trabalhando na padaria do meu pai, isso ajudou os dois a entender de nutrição cedo, porque como a gente se tornou padeiro muito novo, eu com 11 anos eu estava trabalhando, o Fabrício com 9. E a gente cresceu trabalhando lá dentro dessa padaria até os 23 anos, eu e ele aos 21. Então, tudo que era como que funcionava a coagulação na temperatura de um ovo, a gente aprendeu lá dentro da cozinha. Então, tudo isso ajudou a gente a entender da nutrição na hora que precisou. E lá mesmo a gente começou. Ele começou antes, porque ele já era mais atlético, e eu no puxão de orelha. Aí chegou um momento que o médico falou: você tem que treinar porque seus exames não estão legais, você é muito novo. E eu falei: se eu for fazer isso aqui, eu vou fazer do jeito certo. E aí eu caí de vez pra dentro disso. E aí nas primeiras semanas, passava um mês, eu não tava vendo resultado. O pessoal tudo em volta, era uma cidade pequena, era Miguelópolis, né? E todo mundo em volta falava: ó, demora 15 anos pra você ver um resultadozinho, assim. Eu falei: ué, eu tenho 20, com 35 anos eu vou ver um resultadozinho. E aí a gente nasceu em Bebedouro, meu pai ia lá pra visitar a família, né? E lá tem uma feira que tinha uma banca de jornal, então passava na feira de domingo ali. Aí eu via, passava nessa feira, eles comprando jornal, eu e o Fabrício já ia nas revistas de fitness. E comprava tudo que era revista de fitness, a gente comprava. Então saía uma nova, a gente levava tudo para Miguelópolis e consumia ao máximo. E ali a gente começou a pegar. O primeiro que a gente viu foi o Fernando Maradona. Foi o que a gente olhou e falou assim: cara, isso aqui não é os cara bombados, não. Os caras são inteligentes. Porque o Fernando, quando eu vi o artigo dele, empresário, doutor em fisioterapia, e era profissional, ele já tinha conseguido vaga pro Olímpio. Eu falei: ué, isso é muito maior isso aqui do que tomar bomba, igual a gente ouvia. E aí eu comecei a pesquisar o que esses caras faz para essa idade ele ter tudo isso, e nós aqui nessa cidade tá ouvindo que é só tomar bomba e torcer. Então tem alguma coisa que eu não tô enxergando. E aí a gente começou a estudar. Aí chegou um momento que a gente começou a notar de onde vinha o resultado, o que fazer, o que não era o que estava sendo falado, que não era o simples, não era só fazer uma dieta saudável, que você ia ficar fitness, não adiantava. Que a saúde e o fitness tinham uma diferença, né? Entre o fitness que está puxado pro bodybuilding e o fitness que está puxado pro lado da saúde. São dois campos diferentes demais. Então, dali a gente começou a entender. Aí passou alguns anos, a gente entrou para a faculdade, ele virou personal, no caso. Sim. Eu virei nutricionista. E os dois trocavam figurinhas desde a faculdade, né? Nós dois chegávamos de fato da faculdade e a nossa última refeição era ele me explicando todas as aulas de educação física e eu explicando todas as aulas de nutrição. Então, nós sentávamos na mesa todos os dias depois da faculdade e a última refeição era essa troca de ideias para ele me explicar tudo que era
passado lá e eu explicar pra ele tudo que era passado na nutrição. Então você vê que ele tem uma boa visão de nutrição Super. e da mesma forma eu tenho uma boa visão de educação física porque eu acompanhei com ele o semestre e ele com o meu lado. Então ele ia fazer um trabalho, ele me explicava o que estava acontecendo, o TCC dele foi um TCC muito bom de gestante, ele foi nesse TCC por um motivo que ele tinha um motivo para estar ali. Então tem uma questão psicológica, uma questão de crescimento do feto, com genética. No meu, eu fui atrás de carboidrato para atleta. Então, quando eu estudei sobre carboidrato para atleta, em todo que era tipo de modalidade, era para entender o carboidrato nesse esporte. E aí ele me acompanhou no estudo, fazendo tudo, todos os levantamentos que eu fazia de artigo. Então a gente sempre trocou essas figurinhas e os dois ganhou uma visão muito boa no campo do outro, por conta dessa troca de ideias. Nossa, sensacional. Sabe que eu imaginei que vocês fossem irmãos? Do nada caiu a ficha. Agora você me deu a confirmação. Depois eu tirei da cabeça e falei, não, acho que nada a ver, acho que eu tô viajando. E agora você falou, eu fiquei feliz, porque eu gosto muito dele. Gosto É muito do sensacional. Fabrício e admiro muito, né? Ele sempre foi muito correria. Ele nunca foi qualquer um. Ele sempre teve, tipo, se diferenciando dentro do trabalho dele, né? E você, Valdeci, você que é de uma cidade do interior, como que é pra você ser um fisiculturista dentro de uma cidade tão pequena? Porque as pessoas no interior, eu sou do interior, eu sei como é que é, elas ainda têm essa visão que o Danilo falou, que o fisiculturista é um cara que não sabe nada, é ignorante, que só toma bomba, que só se preocupa com o corpo. Como que é pra você, na atualidade, lá na sua cidade? É, lá, bom, que nem você falou, eu sou de São José do Rio Pardo, é uma cidade em torno de 60 mil habitantes, e agora, com o pessoal migrando, né, para campeonatos e musculação, com o crescimento disso, vem mudando um pouco esse pensamento, ainda bem, né, porque quando eu comecei a treinar, era esse pensamento, né? A pessoa só quer tomar bomba e não sabe de nada, não tem conhecimento de nada, não sabe o que está comendo, nem nada. E até é, ter esse grau, né, de conhecimento leva muito tempo para a pessoa entender que tem que ter um estudo para saber o que está fazendo, não é simplesmente chegar lá, pegar o peso e jogar de qualquer jeito, se não tiver um profissional para te ajudar. Então, tem que ter uma bagagem para conseguir ter um resultado, né? E com essa visão agora com o Danilo, com uma cidade maior como Ribeirão Preto, a gente acaba levando para as cidades menores assim as referências, né? Então a gente voltando para lá agora depois do campeonato, a visão já é diferente. Muita gente já questiona, já pergunta como que funciona, como quer saber o interesse, né? Para ir nessa parte de musculação. Porque cidade pequena realmente é bem É difícil. diferente. E você É. trabalha na área, tipo, de academias, alguma Não, coisa não. assim? Eu Não, tenho um trabalho à à parte. parte. E eu faço os dois, né? Tento caminhar com os dois para poder dar certo. E é bem difícil, Sim. porque a gente tem que se dedicar bastante, né? Tirar bastante tempo para poder fazer o trabalho bem feito e tal. E tem que consolidar os dois para poder ter os E resultados, né? quanto tempo que você tá no mundo bodybuilding? Eu comecei a treinar faz 7 anos. Na minha infância eu pratiquei muito judô. Então eu entrei na academia justamente pelo judô, porque os meus oponentes na época eram mais pesados. E eles eram mais altos, mais pesados, então eu precisava de alguma coisa que me deixasse a par ali, né, que fosse mais justo o combate. E aí eu entrei para musculação. Só que aí quando a gente entra e vai conhecendo, vê que não é só aquilo que o pessoal mostra, aí a gente acaba se apaixonando pelo esporte e tudo. E lá tem bastante atleta também que tenta, que está começando. Tem algumas referências também dentro da academia que eu treino, que o pessoal já compete há bastante tempo também. Então, o convívio fez a gente ter interesse. A minha namorada é também atleta, Ela ela é foi atleta, legal. campeã overall do biquíni ano passado aqui em Que Ribeirão. legal. Então, essa proximidade faz com que a gente aguce a vontade de seguir nisso, né? E quando o casal tá junto, né, é muito melhor, né? Nossa, é Tipo, muito melhor. eu já tive relacionamento que era totalmente fora desse mundo, eu gostava de bebida, não tem condição, não tem. Ah, eu Não, posso se atrair, mentira, só se estressa, só passa ódio. não tem Tem como. nada disso, Porque né? se você Tem que tá ser, numa preparação e aí a pessoa não tá, e não tem é como, não dá verdade. certo. Então os dois, nossa, aí consegue caminhar, um ajudando o outro, um empurrando o outro, fica muito, muito Fica mais mais fácil. fácil e mais gostosa a trajetória, né? Sim, fica mais leve, né? Sim. E você, Thiago, você foi campeão overall agora nesse campeonato. Fala um pouquinho de você aí pro pessoal. Quanto tempo de esporte? Como que foi essa conquista pra você? Você esperava? Você confiava?
Então, pratico musculação desde meus 16 anos, né? Entrei pro fisiculturismo em 2018, então são 5 anos aí já competindo. O Músculo e Contest de Ribeirão, eu tô desde a primeira edição, né? Sim. 3 anos atrás a gente subiu, a gente pegou o terceiro lugar. Aí agora, ano passado, a gente conseguiu, né, se consagrar campeão na categoria, que é na classe C da Men's Physique. E aí, esse ano, a gente trabalhou duro aí, conheci o Danilo aí, que, assim, eu sempre tive bons treinadores, né? Inclusive, treinadores nomeados aí no Brasil, Arthur Pereira, Bad Boy, os caras com conhecimento gigantesco, que me ajudou muito, sou muito grato a eles também, né? E depois que eu conheci o Danilo, foi um acompanhamento diferente, né? Às vezes até mesmo pela sobrecarga, pela quantidade de atletas, né? De atividade que a pessoa tem, né? O Danilo ele conseguiu me dar uma atenção diferenciada, conseguiu realmente fazer um acompanhamento. A gente se vê aí no mínimo uma vez na semana, a gente treina junto quando dá. Então isso é muito diferente, Faz né? diferença. Faz muita diferença no nosso resultado. E assim, nesse nível do Muscle Contest aqui de Ribeirão, né? Eu já estou competindo em campeonatos desse mesmo porte já há uns 3, 4 anos, né? Já subi no Olímpia, peguei quarto lugar, já subi no Muscle Contest Rio, peguei primeiro, fui pro overall, briguei também, né? Mas esse agora de Ribeirão foi uma preparação diferente, né? Eu lembrei muito de como quando eu iniciei o fisiculturismo, lá o Troféu Califórnia de 2017, aqui de Ribeirão, que eu Sim. também fui overall, né? Foi o único overall que eu tinha ganho, né? Até agora, no de Ribeirão. E assim, eu lembrei muito daquela preparação, porque assim, para você subir num palco em uma alta performance com uma pele, né, como o juiz pede, com o shape ali, né, inteiro, né, por igual, necessita de muita coisa, você tem que se abdicar de muita coisa, né, assim, você tem que se doar pro esporte, tem que realmente gostar. E nessa preparação consegui me doar ainda mais do que eu vinha me doando, né? Por isso que eu lembrei muito da primeira preparação, que eu não, assim, não tinha um entendimento tão amplo como eu tenho hoje do esporte. E graças a Deus deu muito certo, a gente conseguiu aí sanar o que precisava no físico, né? E a gente conseguiu a minha melhor performance até agora dentro do esporte. Sensacional, hein, Thiago? Assim, Parabéns, viu? obrigado. Que seja só o começo aí de Ah, com certeza. muitos títulos. E Danilo, você estava com 6 atletas no Muscle Contest, né? Como que foi para você ver um dos seus atletas ganhar o prêmio máximo da? Bom, vou tentar. É que tem muita coisa. O Thiago já esperava que ele iria para o overall. Sim, Apesar de que a classe dele é muito difícil. A classe C, acho que é a classe mais difícil da Men's Physique, porque ela é intermediária. Então, quando a gente vai num campeonato muito grande, igual a gente vai agora lá no Olímpia, se você chegar lá, tem até classe E, às vezes até uma classe F pela altura. A gente já encontrou atletas muito altos lá e ter que abrir uma classe F. Aqui em Ribeirão a gente teve até a C, né? Não, até a D. Teve sim. 4. A C, ela sempre fica numa altura que tem muito atleta. A quantidade de atleta no palco na classe C é uma quantidade imensa. Então, é saber jogar o jogo também. Esse é o caso, né? O Thiago tinha um déficit nas costas, na parte interna das costas dele, que os trapézios estavam um pouco presos, tanto na hora da pose quanto no treinamento, era um pouco preso. Então, havia um desbalanço na hora do julgamento. Então, quando a gente começou, eu falei, vamos bater aqui, que se a gente conseguir isso, a gente vai conseguir brigar de frente, porque ele já tinha vários top 1. Então, o top 1 para ele já é de conhecimento, os juízes aqui conhecem ele, o físico dele. Então, era mais fácil dele levar o top 1. Agora, no overall, quando você pega os caras mais baixos e mais alto, ali você começa a achar surpresa. Então, com o atleta no porte dele, eu vou pronto pro overall. Entendeu? Porque se ele tiver pronto só pro top 1, no overall a gente vai encontrar surpresa. E aí a gente conversou muito, é uma coisa que ele queria demais. No primeiro campeonato eu vi ele competindo, né? Que tinha um atleta meu no palco. Nesse dia a gente levou o overall no primeiro campeonato que teve aqui, do Ribeirão Contest. E agora, aí no segundo eu não fui, né? No segundo eu só acompanhei a Tainá, que ela subiu, mas ela tava com outro preparador, não tava comigo, e eu fui só assistir. Nesse eu fui com o Thiago, a gente levou outro overall. Então até agora a gente tá invicto no Men's Physique. Sim. E o Thiago, quando eu falei, mesmo jogo do anterior, pra ir no overall a gente tem que ir ganhando o overall. O que eles vão esperar lá quando tiver todo mundo perfeito? Não é mais o jogo de o menos pior.
Agora é o jogo da perfeição. No overall tem que ser assim. Não tem mais o jogo do equilíbrio de peso. Não é o maior que vai pro centro do palco. Agora eu vou olhar do mais alto ao mais baixo, então eu tenho que desprezar peso. Então o juiz vai pensar diferente no overall. Então a gente teve que equilibrar toda a musculatura do Thiago que estava desequilibrado. Então tinha pontos como parte interna das costas, anterior de ombro, superior de peito, para poder fazer um equilíbrio completo. Ele parecia um troféu desse lá em cima. Sim. Quando ele subiu na primeira vez, ele ficou no centro do palco. Aí eu fiz todos os ajustes no backstage com ele do que a gente ia levar pro overall que eu tinha visto ali. Falei, ó, isso aqui a gente vai ter que corrigir, isso aqui a gente vai ter que corrigir, no overall a gente vai trabalhar assim. E aí foi dito e feito. A posição dele de pose de costas mudou pro overall. A posição dele de Ai, frente a gente Ó, por trabalhou isso que pro é overall. perfeito tá com o coach junto, né? Não tem Sim, é como. diferente. Tá doido. Então a gente fez o dever de casa, que era tudo que deveria ser feito. Então é jogar com a súmula do juiz. A gente não joga com a sorte, não é levar só o melhor pacote do Thiago. Eu não poderia só fazer uma boa desidratação, só fazer uma boa dieta, eu não poderia só fazer um bom treino. Eu tinha que acompanhar a evolução de cada coisa. Por isso, toda semana a gente treina junto. Pelo menos uma vez eu vejo ele, às vezes duas. Na última semana eu treinei com ele, até depois eu fiz um Easter falando sobre isso. Eu fiquei destruído depois do campeonato, porque como era uma semana de full body dele, e eu não vinha treinando para esse full body, chegou na semana de full body dele, eu fiz 4 vezes costas. Uma foi com ele e 3 com ele. E aí foi 4 treinos na mesma semana com o mesmo músculo e eu não estava preparado. Só que eu tinha que puxar um treino onde eu visse os detalhes, porque era a fase de preenchimento, tem mudança de sódio, então há um monte de coisinhas que acontecem naquele momento. Então já não era, eu não trabalho com o meu físico, eu trabalho com o deles. Sim. Então eu vou acompanhando. E aí, no final, deu tudo certo, mas até um detalhe que é interessante falar, que ele comentou sobre pele, nós trabalhamos até a pele do Thiago. Se pegar os 2 campeonatos, não sei se a gente vai ter uma filmagem tão clara assim para comparar os dois, mas nós trabalhamos até a qualidade da pele dele, a gente evoluiu de um campeonato para o outro. E literalmente, né, Thiago? Você pode até falar melhor disso aí se você quiser, mas como que tava sua pele de um campeonato para o outro? Você mesmo pode falar. Ah, com certeza, né? As minhas costas subiu lisa, né? Sem nada, Acho que sem nós temos inflamação a foto nenhuma. aí. Ô, Jojo, puxa por favor pra gente aquela primeira foto que eu passei. Vamos ver aí, eles já vão soltar aqui, aí a gente consegue fazer uma avaliação. Os meninos já vão soltar. Vai ter uma foto de frente, né? Não, já pode passar, eu te falo qual é. Isso. Não, essa anterior. Volta. Ai, Essa foto. A qualidade dele de frente é excelente. Ele já tinha essa qualidade diferente, né, Thiago? A qualidade diferente dele é muito boa. A gente só complementou a superior de peitoral para ficar mais completo, né? Quando desidratava, tinha um aprofundamento. Então, completamos isso, trouxemos uma harmonia entre braços e ombro. O frontal dele sempre foi bom, só que as costas a gente precisava puxar um pouco mais, então acabou baixando mais o peso do que a gente gostaria. Sim. A gente chegou na qualidade que a gente gostaria. E a pele das costas dele tá igual à da frente, é exatamente igual. E é um lugar de maior inflamação. Na maioria dos atletas, as costas têm mais inflamação que na frente. O mesmo aconteceu com ele. Então a gente trabalhou toda a inflamação, limpou tudo. Tiramos tudo que tinha de inflamação, deixou liso. Quando a tinta bateu, ele tava igual à frente. Não tinha nada, nada. A luz bateu, tava liso, parecia um boneco. E foi o que eu falei pra ele, no overall, ele levou com as costas. De Caraca. frente, ficou bem pareado, né? A gente tinha o Lucas no palco do lado dele, o Thiago mesmo conhece, já competiu contra ele. O físico dele de frente é incrível. É um boneco também de frente, só que quando viraram de costas, aí o Thiago foi pro centro do palco, não dava. E era o ponto fraco que a gente É o mais que eu ia trabalhou. falar agora, né? Aquela coisa aquela frase antiga no bodybuilding, né? Que é Trabalhar o fraco trabalhe seu até virar ponto forte. fraco até que ele vire ponto forte. E a gente Foi o conseguiu que fazer fez isso. você levar, né? Ficou Fantástico o incrível. teu trabalho, é bem diferenciado mesmo. Eu acho, por isso que eu falei, tipo assim, às vezes a gente fica muito nessa brisa, né? O atleta fica nessa ambição de querer ter uma consultoria com um cara que é não sei quem.
essa coisa de ter essa proximidade, de ter literalmente um acompanhamento. Não apenas receber o protocolo é uma coisa, ter um acompanhamento, você estava lá, você observou a análise da arbitragem para poder, né, mudar no overall algumas coisas, então isso fez com certeza muita diferença, né? Com certeza. Até uma questão do padrão, né? Sim, Quando a gente entende o line-up que a gente tem, o julgamento dos juízes mudam também um pouco de acordo com o line-up. Às vezes você pega uma genética muito pareada no line-up dos caras baixos e mais espessos, a musculatura muito alta, muito aprofundada no 3D. Então você tem 2 ou 3 no centro do palco que é parecido. Isso acaba puxando mais dos caras grandes para o centro do palco. Quando você tem os caras mais finos, um pouco mais slim, uns campeonatos que os caras não estão tão freak, tão grandes na Men's Physique, eles vão começar a ter 2, 3 iguais no centro do palco e acaba desprezando um pouco os grandes. O grande, no máximo, vai pegar um top 2, top 3, porque vai ficar uma linha mais harmônica para se fazer o pódio. Quando eu imagino o pódio do centro para fora do palco, e se eu tiver 5 caras que eles são mais slim, a minha visão vai ser para procurar uma definição maior, uma densidade melhor ali, quem tem mais cortes, mais fibras, porque é o que eu vou estar procurando, quem tem um condicionamento melhor. Agora, mais detalhes. Agora, quando eu tenho mais freaks em cima do palco, acaba puxando mais freaks para o centro do palco. E é uma coisa que não é instintiva. Se o árbitro for falar que como vai se analisar, ele não está procurando sair de casa, ó, eu vou querer os caras assim. Não, mas conforme vai subindo e você vai tendo que pontuar a súmula, alguém tem que tomar mais pontuação do que o outro. E aí você acaba pareando eles. Porque não tem saída. Você tem que parear os melhores pro centro. Então, se você vai procurar um defeito no físico dele, no físico do cara que tá do lado, eu vou ter que comparar físicos um pouco semelhantes para eu poder ver um defeito. Senão, eu não vou conseguir fazer. Sim. Se eu pegar um muito pequeno e um muito grande, como é que eu vou avaliar isso? Entende? Então, acaba trazendo mais pessoas assim. No do Thiago, quando a gente viu que os outros que ganharam também eram free, que eu já corri pro backstage e falei, ó, é assim, assim, assim que a gente vai trabalhar, vamos mudar sua pose de costas, a gente vai fazer essa correção. A iluminação do palco também mandou muito na pose de costas. Então, a gente conseguiu, até por conta disso, né? Ó, a luz tá batendo aqui, 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 enquanto tá lá. Então, a gente vai fazer assim, assim, assim. É esse o ponto. Então, a gente foi bem detalhista, bem criterioso, funciona para ele também. E como que foi para você, Valdecir, essa participação no Muscle Contest? Você competiu pelo estreantes. Competi pelo estreantes e assim, o trabalho do Danilo foi incrível, né? Porque a gente já estreou top 1, pegamos top 2 na Open, já na estreia, então assim, a gente foi muito bem. E esse suporte que ele conseguiu fazer pra gente lá no backstage e de cima do palco mesmo, a gente conseguindo ter o contato com ele ali, faz toda a diferença. É realmente isso, a gente ter alguém que tem um acompanhamento, não é só um papel com o que você tem que comer, o que você tem que treinar e se vira. Não é assim só que funciona. Sim. Eu tive um feedback dele praticamente todos os dias. Ó, tô com uma dúvida aqui, o que que eu faço? E ele me respondia praticamente na hora. Vamos fazer assim, me manda como que você tá. E assim, ele acertou de primeira, né? Porque como a gente tá estreando, vamos ver o que que funciona, o que que não é. Se ele não tivesse a base, o conhecimento dele, não daria certo. E quanto tempo que vocês estão juntos na caminhada? Eu comecei em fevereiro. Ah, já é um período, né? Em fevereiro a gente... E você percebe uma evolução top no seu físico, assim. Muito, muito. Nossa, demais. Realmente, nós... Ai, eu tô ansiosa, porque agora eu vou ser atleta dele também, eu tô ansiosa. Tem a foto dele. Tem a foto também? Tem sim. Por favor, Jojo. Já vai entrar aí. Depois... Não, passa. Esses outros aí a gente também levou lá. A gente vai falar depois. sobre Aham, pode passar. Aí. Quando ele chegou, ele era muito grande, tá vendo? Sim. Sempre foi muito grande. Então, o peso, você lembra esse peso da primeira foto? Ali era no 95, mais ou menos. 85, mais ou menos. Ali, o que é o caso? Que é até bom falar, né? Do meu trabalho, eu gosto de falar que eu não trabalho com calorias. Eu não gosto dessa ideia de calorias. Eu vejo um erro muito grande quando a gente entra no Instagram e vê aquele monte de nutricionista falando de calorias. O entendimento é um pouco raso sobre o que a gente está falando. Calorias, para ficar claro para quem está assistindo agora e é desse mundo, vamos deixar claro, calorias é uma estimativa de calor da medida que você gasta essa caloria.
Então, assim, ó, a caloria não é a nossa energia. A caloria é uma estimativa do gasto. Então, o gasto calórico é feito por ATP. Então, é feito por uma molécula que está sendo gasta. Então, é adenosina trifosfato. À medida que eu gasto essa molécula dentro do meu corpo, é igual um motor de carro. Conforme ele está funcionando e em movimento, ele vai aquecer o motor. O motor vai esquentar. Então, a caloria é a medida de calor que esse corpo emitiu durante um gasto de energia. E aí, todo mundo quer preparar a base de eu vou reduzir calorias. Isso. Se eu só reduzo calorias, ele não tinha esse físico. Pode botar novamente. Isso. Ele não teria esse físico. Sim. Porque, se repararem assim, tem uma evolução até no volume de ombro, Sim. tem uma redução no volume de peitoral, e de costas ele manteve até o mesmo, praticamente o mesmo V-shape que ele tinha de anterior para esse ponto. Se eu só reduzo, eu tenho catabolismo total. Então eu reduzo o físico por inteiro. Então de 95 quilos, você subiu com quanto? 83. São 12 quilos. 12 quilos. Para eu tirar aquilo ali na conta do caderno, se eu fizesse uma conta estimativa calórica, Calórica. para eu fazer um déficit em cima da quantidade de gordura que ele tinha antes, a gente iria encontrar um déficit de uns 20 quilos. Entendeu? Eu teria que reduzir 20 quilos para chegar ali no físico. Com 20 quilos só reduzindo ele, eu iria contar com a sorte com o físico que eu ia ver no palco. Entendeu? Então Sim. não é muito legal olhar só para caloria. É interessante olhar para o atleta. Entendeu? Então eu prefiro formar a pessoa, o atleta, o cara que tá no palco. Formar desde o mental, né? Ele pode falar mais, que isso aí a gente conversou muito na última semana. O mental também vale muito. O que você acredita que você vai ter em cima do palco. Sabe? O físico que você acredita que você tem, basicamente é o físico que você tem. É isso que vai acontecer. Eu gostava muito de uma passagem de aulas de genética que lembra que seu corpo, ele joga fora e refaz bilhões de células no mesmo dia, em 24 horas. Então, em 24 horas, nós dispensamos bilhões de enzimas, parte proteica mesmo, que são células funcionais. A gente dispensa muita coisa funcional e refaz coisas funcionais. Então, a cada dia, nós temos uma oportunidade de ser diferente. Sim. E até virou meu bordão, né? Nas nossas costas tá 1% melhor que ontem. Então, todo dia a gente consegue melhorar o físico. Todo dia a gente consegue melhorar. Desde o ponto zero. A gente sempre olha que o físico está melhorando nesse último ponto, quando está na semana de finalização. No antes e depois, né? No antes e depois. Só que quando ele estava naquele primeiro ponto, uma semana depois, o físico dele, ele pode falar. Quando a gente coloca uma Já foto era lá, outra. era outro, não é? Era totalmente diferente. O físico Falaram até que era coisa de trabalho de meses, né? E foi uma semana. foi 7 Nossa, dias. é muito bom isso, né? A Mas gente se motiva tanto, toda uma questão clínica, né? Quando eu recebo essa foto, eu vou olhar a expressão. Olha essa expressão de olhares dele. Falando assim, né? Vamos entrar um pouquinho em análise. Quando a gente olha o primeiro olhar dele, é um olhar um pouco mais profundo, tá um pouco mais de sombra. Isso aí não é só da luz, tá? Isso aí a gente nota que o olhar dele tá um pouco fundo mesmo. Esse cansaço que a gente vê no olhar dele vem desde o que ele tá comendo e fazendo e dormindo. Entendeu? Então esse olhar modifica. No último ali, a gente vê o olhar mais vívido. E quanto tempo que você estava fazendo de cardio já e treino ali? Você já estava esgotado. Já eram os dias que você estava sofrendo. Essa foto ainda era no meio da preparação, né? Não era nem o final. É verdade, não pegamos nem a E última. tava com a cara até mais feliz, né? Sim. Um semblante mais, né? Não, e ele foi o que mais sofreu com zero carbo. A fase de zero carbo dele foi muito puxada. Porque até o condicionamento dele não subiu o que eu gostaria que ele tivesse no palco. Subiu um pouquinho, né? Um pouquinho mais grossa a pele ainda. Que a gente já tinha definido esse campeonato, então a gente puxou o máximo. Mas ainda assim, até o Olímpia, ele consegue afinar essa pele para chegar no ponto exato. Exato. Aí a gente vai ver uma cintura muito diferente nele, que ele tem uma linha boa de cintura. A gente vai ver a pele das costas colada, que ele tem muito detalhe nas costas. Então a gente vai descobrir outro shape ainda. Mas nesse ponto aí, ele já estava fazendo mais cardio, estava treinando mais, estava comendo muito menos. Ele já tinha feito muitas semanas zero carbo. E o olhar tá mais vívido, mesmo com zero carbo. Entendeu? Então é a questão de saber jogar também com a genética, saber jogar com o descanso, saber trabalhar todos esses pontos. Tem uma questão de coloração de pele que a gente vê que muda. Tem todo um aspecto clínico por trás
dessa evolução do atleta, né? Sim. E Valdecir, ele lembra uma pessoa, acho que se você sabe quem é, você lembra o Hugo Abá, ele é dono da Horse Power Pop. É verdade. Lembra, e eu já entrevistei ele, eu conheço pessoalmente, ele já participou do Fitness Cast, você lembra, eu tava olhando as fotos lá e tentando, nossa, mas ele parece alguém. Agora, um abraço, inclusive, pro Hugo, o Hugo é gente boa demais, já me deu 2 vezes a entrevista, foi incrível. E eu quero saber de vocês dois como atleta, em meio às preparações, em meio, o ano inteiro, digamos assim, qual é a principal dificuldade que vocês encontram? Nossa, pra mim foi essa parte do zero carbo, Sim. porque eu sempre comi muito. Sim, Eu fiz um off de quase 2 anos e, assim, muita comida, muita comida. Eu subi mais de 20 quilos no off. E aí, quando o Danilo começou a tirar, foi a minha dificuldade. Porque foi tirando, tirando, e quando foi ver já não tinha mais. Então, tava 0-0? 0-0 e Nossa, foi gente. semanas assim, coisa de 10 semanas sem nada. Então, eu sofri bastante até ficar no automático. Aí, quando ficou no Sim, chega um ponto que é automático, eu já automático, não. verdade. Aí eu treinava, e aí ia fazer o cardio na escada, E é poucas porque ideias, né? não tinha mais o que fazer. Verdade. Então, vamos fazer o trampo. Tinha que Sim, fazer o trampo e ficou no automático e a gente foi fazendo. vai fazendo, né? Extraindo tudo que dava. E o suporte mental, que para mim foi, assim, primordial. Trocava ideia com ele e, assim, ele conseguia direcionar o caminho que a gente tinha que ir, né? Ô Danilo, e aqui? O que que eu vou fazer aqui, ó? Tô me sentindo assim. E aí ele já conseguia falar de outra coisa, que já levava você para uma visão do palco, já levava você num outro pensamento e conseguia. E quando você ia ver, você já tinha feito, já tinha passado. Então, o mindset que o Danilo apresentou para mim foi muito diferente. Eu acredito que isso me ajudou, assim, 100% nessa estreia. Por isso que a gente conseguiu estrear tão bem, assim. Nossa, fantástico. E você, Thiago, qual é a principal dificuldade que você encara em meio às suas preparações? A minha principal dificuldade é os últimos 3 meses, né? Nessa preparação, a gente conseguiu condicionar o físico um pouco antes. Então, lá no finalzinho, eu não sofri tanto como eu costumo sofrer, né? Mas, assim, os últimos 3 meses, quando a gente começa a colocar a rotina que a gente já tem, né? Rotina De pessoal, trabalho. rotina de trabalho, né? Fazer 2 cardio por dia, mais o treino, né? Treinar pose. Então, assim, acordando aí, por exemplo, 5h30 da manhã, indo dormir meia-noite e meia. E assim, pô, me preocupado, pô, o físico não descansou o suficiente, eu ver se eu consigo 1 hora no meio do dia, às vezes não consegue. Então, assim, essa fase final dos últimos 3 meses, 2 meses é muito desgastante. Por mais que nessa preparação eu desgastei um pouquinho menos, que a gente começou a secar um pouquinho antes, né? A gente começou com 5 meses, a gente já estava fazendo 2 cardio por dia. Então, assim, quando chegou na reta final ali, que é onde o corpo está mais debilitado, né? A gente conseguiu tirar um cardio e deixou um só, né? Porém, né, num modo geral, na preparação seria essa fase final, né, que fica bem exaustivo. Fica. E até mesmo pela pressão, né? Que a gente fica naquela agonia, Com não, eu certeza. tenho que ir bem, tenho que isso. É a questão mental. E vocês, né? Eu quero saber dos dois ainda. Vocês têm algum tipo de patrocínio, algum apoiador, alguém que facilite um pouquinho, que a gente sabe que a gente tá falando de um dos esportes mais caros que tem, porque é o ano inteiro, né? Se não o mais caro, porque é a comida, é o hormônio, é o suplemento, é a academia, é tudo, né? Então vocês têm alguma coisa que facilite tudo isso? Nada. Zero apoio, zero patrocínio, de Zero. nada, nem nada de Para permuta, nada. conseguirmos subir nesse campeonato, rifa, os amigos ajudando da academia lá, familiares ajudando, senão, porque realmente é um esporte muito caro. Muito caro, A né? gente investe muito e é bem complicado. Sim. E você, Thiago? Hoje eu não tenho, assim, nenhum patrocínio, como posso dizer, de grana mesmo, né? Grana, sim. Porém, a suplementação, a T-Brother, eles vêm me ajudando, né? Recursos ergogênicos, tem a Alpha Pharma, que é a LP Fitness, também vem dando auxílio pra gente na preparação. Então, assim, o que eu tava usando na preparação, né? Eu consegui uma parceria bacana, a Group Pharma com Manipulados também. Então, do meu uso, né, a gente conseguiu aí ter um retorno dessa galera aí que me ajudou. Sou muito grato a todos eles aí, né? E
com certeza tem um pouquinho deles também aí, né? Com certeza. É É importante Ah, sim, demais. com certeza. É importante demais. Às vezes a gente fala, mas você não tá ganhando dinheiro. Não, claro, tudo que você ganha, Eles... que você não precisa tirar do seu bolso, é dinheiro sim. Verdade. Poxa, eu E vivo assim, disso há anos, gente. pois é. Tem coisas que eu recebo que é rentabilizado e tem coisas que não é, que é conveniente para o meu uso e que eu não tô tirando do bolso. Então, tudo que entra para facilitar o nosso esporte, para, né, tirar um custo da gente, é dinheiro sim, E essa né? galera, assim, essa galera tem que ser vista, né? Quem tá apoiando a gente, quem tá aí correndo junto com a Com gente, certeza. né? Que de uma certa forma aí já tá também elevando o esporte aí, né? E muito grato aí a todos eles. Depois eu vou até, nos bastidores, eu vou dar umas instruções para vocês, tipo na cidade, como que vocês vão buscar patrocínio. Porque assim, o povo não tá nem aí pro atleta. Não importa o tanto que você sofre, o povo não tá. Então a gente tem que ir na cara de pau mesmo, no começo, depois o negócio vai rolando. Graças a Deus, hoje em dia eu não preciso buscar. Né, hoje, depois de tantos anos, eu consigo selecionar. Não, isso aqui tem a ver com o meu público, tem a ver com o que eu acredito. Isso aqui para mim não é viável. Tem coisas que hoje, mesmo pagando, eu não quero mais, entendeu? Mas tem estratégias que a gente usa, porque agora vocês têm troféu, já tem uma carreira, então tem como vocês buscar você mesmo, querendo ou não. Hoje você, de certa forma, é uma referência na sua cidade. Lá tem loja de suplemento, lá, então é só umas diquinhas ali que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a conquistar os patrocínios. E você tem o apoio aqui da 220, né? Tem uma parceria com a 220. A Lê sempre foi muito amiga minha, né? Eu trabalho com a loja dela, de certa forma, dando treinamentos para eles com suplementação. Então, para a parte de venda, sempre que ela tem uma equipe nova, aí ela me chama, a gente faz um treinamento, eu explico sobre a questão de como que eles vão explicar de suplementos para as pessoas ali na hora do dia a dia, de uma forma facilitada, de uma forma que a Sim. pessoa entenda, né? E não aquele mecanismo que é ler o cardápio da coisa ali do site, que a maioria das lojas tem. Então, ali até tem essa questão de diferencial, de saber falar com o pessoal ali que chega até no balcão dela, de uma forma que a pessoa entenda o que ela tá levando para casa, porque a gente leva isso para dentro do treinamento. E aí ela sempre teve esse apoio, né? Comigo, com a Tainá também, ela apoia bastante. É a parceria já de anos. Sim, a Alessandra, a gente tem amizade há mais de 10 anos, né? Quando a gente era novinha, nós era amiga de rolê, daí agora a gente acalmou já. Mas eu acho ela incrível porque ela é uma grande incentivadora do esporte. Se você olhar hoje, ela apoia uma galera aqui. Com Um certeza. monte, então, tipo assim, só admiração. Quando eu vejo ela cada vez prosperando mais, abrindo mais loja, dentro dos eventos específicos, eu fico muito feliz, porque ela não visa só o lucro, ela acredita no esporte, e isso é indispensável para uma pessoa ter sucesso, né, trabalhando com o que ela Por isso que trabalha. ela tá tão bem hoje, que ela realmente acredita no que ela faz e ama o que ela faz. Sim. É incrível. Verdade. Danilo, eu queria que você desse uma explicada, no caso de preparações, né, para homem, sobre os hormônios, no período do off, o que normalmente é usado, e no período do cut. Olha, tem algumas coisas que elas são meio que bases, né, pra gente manter até a saúde. A questão da testosterona, antigamente se tirava 100% da testosterona, acontecia muito para buscar um físico mais condicionado. Hoje a gente não gosta já de tirar ninguém, acho que nenhum dos preparadores faz isso, porque você perde o eixo muito fácil da regulação endógena mesmo. Então, testosterona é o mais básico que a gente sempre tem que manter. E falando igual eu falei de diferenças, né? Tem a questão do sal da testosterona. Então, cada momento entra um sal mesmo. Tem essas diferenças. Tem a galera que chuta o balde, que gosta de colocar muito, eu não gosto. Gosto de usar o mínimo. Não sei se vocês já usaram mais do que eu passei já nos protocolos, mas a gente sempre tenta reduzir ao máximo mesmo, tirar tudo que puder daquilo, porque quanto mais você usa, menos o corpo entrega. Essa é a verdade. Ah, não, quanto mais usa, maior fica. Cara, você não entende a fisiologia da parada, então. Até. É que assim, falar de sal para sal tem muita diferença. O cara que usa uma trembo, o cara que usa uma stun, tem gente que só simplesmente não se dá com aquilo. Simplesmente tentou usar e o resultado não vem igual o pessoal fala que dá. E isso aí é normal, porque tem dois lados, né? A farmacologia tem dois lados. Você tem a farmacodinâmica e a farmacocinética. Uma é como que aquela química vai se dispor para o corpo.
Então, eu vou usar, vamos falar assim, de uma forma que todo mundo vai entender. Vou usar um dipirona para passar dor de cabeça. Então, isso aí é o que eu espero do remédio. Eu vou colocar o remédio no meu corpo para ver se passa dor de cabeça. Do outro lado, é como que o meu corpo aceita esse remédio. Então, às vezes eu tomo essa dipirona e ela não vai passar minha dor de cabeça. Aí eu vou ter que usar um paracetamol, uma outra coisa. Entendeu? Então, tem dois lados para você olhar os dois lados. Há um cruzamento de informações. Então, todo mundo fala assim, mas a Texto tem uma meia-vida de 30 dias, então eu posso usar uma vez por mês. Não é bem assim. Porque seu corpo pode começar a contornar o que ele recebeu. Então, ele recebeu 300 miligramas de certa coisa. Ele pode pegar parte disso, transformar em outras coisas, que é o que a gente fala, que se converte em aromatase, converte em outros compostos dentro do corpo, e despreza o que é testosterona livre, o que o seu corpo realmente vai utilizar para aquilo que você gostaria. Então, não adianta só jogar tal coisa que o corpo vai dar tal resposta. Tem uma análise feita se o corpo tem uma predisposição para aquilo, se ele realmente tem uma necessidade sobre aquilo. A trembolona mesmo hoje é uma das mais amadas dentro do esporte. Puxa o assunto da trembolona. Ela é Quando eu tô muito com amada. entrevistados aqui. É um hormônio que dá um resultado totalmente Bizarro, diferente né? dos Sim. outros, né? Muito forte. Mas até por ele ser muito forte, não tem a necessidade de usar uma quantidade tão alta a ponto de ficar maluco com ela, entendeu? Ela é muito forte. Para que você vai usar isso tudo? É um esporte de longevidade. Então, se vai usar isso, usa um mínimo para que ao longo do tempo, o empilhamento que ela vai fazendo, ela vai te dando resultado pouco a pouco. Um dos principais benefícios da trembolona que hoje eu não vejo muito mencionar isso, e quando ela ficou famosa lá atrás, falavam, é o aumento de número de mitocôndria. Então, com o aumento, só por isso, o aumento de número de mitocôndria já explica muito da definição que ela deixa, o aspecto mais freak, aquela musculatura mais densa que ela deixa. Então, se eu vou jogar com uma quantidade de mitocôndria maior naquele corpo, peraí, então minha dieta tem que ser diferente. Porque como que ela funciona? Como que a mitocôndria funciona? O que eu vou gastar de energia dentro e fora? Quais treinos que eu vou posicionar para esse hormônio se ele está no meu protocolo? Entende? Uhum. Se eu tenho um número maior de mitocôndrias, eu preciso usar mitocôndrias. Senão não faz sentido eu ter esse hormônio. Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu quero chegar assim. Sim. Então, há jogos feitos assim de todos os lados. É um hormônio que ele tem uma depletação maior, no caso de parte neurológica. Ele tem uma depletação maior. Você reduz números de... Então tá, se eu vou trabalhar dessa forma, eu preciso de um descanso melhor. Eu não posso aplicar isso num atleta que não consegue dormir à noite. O cara é segurança e atleta. Tem que ter cuidado. Certo. Entendeu? Então, acaba não tendo um protocolo engessado, porque é uma questão de você analisar o contexto todo e qual é o jogo que eu tô fazendo em cima desse físico. Se eu quero um cara freak lá em cima do palco e é um segurança que trabalha a madrugada toda, eu já não tenho o mesmo nível de produção de melatonina natural. Ele não produz o mesmo GH natural. Ele não produz as mesmas coisas que alguém que dorme durante a noite. Porque quem não sabe também, vamos voltar um pouco para trás. Tem a gente tem a cronobiologia, que hoje está sendo muito estudada, inclusive nos países da América Latina. Paraguai tem alguns estudos na medicina do Paraguai, Argentina tem bastante estudo, México principalmente, a gente acha cronobiologia sendo muito bem estudada. E dentro dessa tem saído muito a crononutrição, que ela é um derivado. Então, se há uma cronobiologia acontecendo, o que eu consumo para favorecer isso vai impactar. Entende? Então, tem tudo isso acontecendo e a gente tem que olhar para isso. Como que o nosso corpo se comporta durante a madrugada? Aumento da melatonina leva no aumento do GABA, leva no aumento do GH. Então, há um caminho acontecendo do meio da madrugada e para você acordar o caminho é reverso. Tem tudo isso acontecendo. Se a pessoa simplesmente não dorme à noite, eu tenho que trocar todo o protocolo. Eu não consigo mais usar aquilo. Entendeu? Entendi. Então, o meu caso mesmo, eu sou natural. Mas por quê? Eu não consigo utilizar por conta que o meu fígado teve uma lesão de hepatite A lá com 16 anos. Sério? Então eu não consigo usar. Nem texto. Não, eu tentei me preparar em 2016 com o primeiro campeonato Fabrício, era pra gente subir junto. Íamos estrear junto. E aí eu fiquei muito doente,
deu uma hepatotoxicidade medicamentosa pelo uso dos hormônios. Então eu tive que parar, fiquei 60 dias de cama. Sorte que era o período da faculdade que eu tava de férias. Então eu peguei esse período para focar 100% na competição. Competição, E aí eu fiquei aham. doente. E aí eu tive um tempinho fora da faculdade para ficar me recuperando. Então eu fiquei de cama e aí eu sempre tive muito medo de voltar a usar, mas tentei. Com a ajuda de médicos, tentei a voltar usando até prescrita de farmácia, e era só uma Durateston a cada 15 dias, aquele Não deu TRT. certo. Não, eu coloco no meu corpo, eu começo a ter enxaqueca, com testosterona, a primeira coisa é enxaqueca. E aí depois começa a ter sangramento nasal, sangramento Meu em Deus, que fezes. ironia, né, gente? Tem muito. Do Então eu destino não isso. consigo utilizar. É por isso que eu nunca subi até hoje. Sim. Igual eu falo pro Thiago, eu tenho até vontade, né? A gente conversou, ele falou, não, se prepara comigo. Mas eu não consigo ter nenhum desses artifícios me ajudando. Então eu teria que subir natural. E eu não sei se eu gostaria de ver meu físico tão leve e natural. Eu acho que eu me sentiria muito mal nesse ponto, entendeu? Sim. Então o meu psicológico talvez jogaria contra e talvez eu não conseguiria chegar até no palco. Mas quem sabe a gente tente, né, uma preparação natural só para eu ver como que é. E na raça, né? Porque eu não teria nada me ajudando a repor. Porque o principal motivo da gente usar hormônio é recuperar mais rápido. Então eu consigo treinar costas hoje, daqui 2 dias, se eu precisar das costas, eu posso Tá de puxar. boa, sim. No caso do natural, não. Então eu até treino diferente. Hoje o treino deles também, o volume é muito baixo, é de 30 minutos, né? 40 minutos um treino nosso. Não é mais um treino de 2 horas igual era antigamente. Hoje eu já puxo 30 minutos, 40 estourando, para poder recuperar um pouco mais rápido. Então eu poupo um pouco a minha musculatura para eu poder voltar a fazer de novo. Porque com isso tudo, eu já tive problema em ombro, cotovelo, joelho. Eu tenho os 2 joelhos estourados, então não consigo mais treinar a perna igual eu treinava antes. Sim. Então tem algumas questões que, assim, me desfavorece o uso. E eu sei que para alguma pessoa, por exemplo, para eles, se eu tentar sobrecarregar para chegar rápido demais naquele processo que a gente está olhando lá na frente, eu posso perder um atleta que é promissor igual a Borracha. O Valdeci tem um shape que é muito promissor. No primeiro campeonato já estreou bem, Sim. ficou top 2 só do lado do Lucas, que a gente falou que já é um cara que já levou muito overall. Ficou top 2 no lado desse cara, brigou bem ainda. E eu sei que daqui um ano, no campeonato do ano que vem, do Ribeirão, ele vai estar totalmente diferente. Só que eu preciso ter o pé no chão, cuidar desde a pele, desde cabelo, tudo que eu tô vendo nele é aspecto clínico de trabalho quanto a isso. Então, cuidar do sono, Eu trabalho com muito antioxidante, você vai ver quando você receber sua dieta, quantidade de antioxidante muito alta. A gente vê isso em muito coach, que eu gosto de olhar para os coaches de fora, né? Que eles têm uma visão um pouco mais aprimorada por Sim, estar com lá certeza. com mais artifícios. O Cuts mesmo, que é hoje é o melhor treinador de Men's Physique do mundo, pelo nível de Men's Physique que ele leva para o Olímpia, e quantos profissionais que ele colocam, né, por ano. Ele utiliza também a quantidade de antioxidante muito alta, e desde que eu vi, eu falei, pô, tô no caminho certo, porque eu sempre gostei disso. Entende? Uma das coisas que todo mundo que entra na consultoria percebe é que, assim, fala assim, meu carbo sumiu. Não, tá nas frutas. Tem fruta o dia inteiro, Sim. né? Eu não sei se você viu a dieta do seu marido Ainda lá. não vi. Não viu? Não. Tem fruta o dia todo. E para todo mundo é assim. Por quê? A questão também da escolha de fruta. A maioria de nutricionistas convencionais, não coaches. Mas a gente pega uma dieta, tá assim, uma porção de fruta. Isso aí, pra mim, não é nutrição. Não é nutrição, é contar caloria. Sim. E conta calórica você pega num aplicativo, você pode pedir no ChatGPT aí agora, pede ChatGPT. Quero a caloria para perder tantos quilos, eu tô pesando tanto. Ele vai te dar uma dieta. Desse jeito, você não precisa gastar. Porque não faz sentido isso. Por exemplo, uma porção de fruta. Um morango, ele não tem nada a ver com uma banana. Então tem uma porção de 100 gramas de morango e 100 gramas de banana, Totalmente nada a ver uma com a não outra. tem nada a ver. Aham. Desde o tipo de fibra que eles carregam, quantidade de água, tipo de mineral, são todos diferentes. Tipos de vitaminas são todos. Tanto que as cores são diferentes. E as cores vêm da onde? Entendeu? De antioxidantes, sendo vitaminas. Cara, é totalmente diferente uma coisa da outra. Então não posso só jogar uma porção de frutas e você escolhe a sua Escolher fruta. a que você quiser. Não, a fruta tem um jogo por trás dela.
O abacaxi, por exemplo, tem a bromelina, a gente usa muito com o atleta abacaxi, e essa bromelina ajuda na digestão das proteínas. Então, peraí, como que se funciona a enzima da Você não vai achar em outra fruta. Na banana você não vai encontrar bromelina. A quantidade é baixa o suficiente para não valer nada. Entende? Então, tem um jogo total por trás de tudo que a gente esquematiza para longevidade. Então, isso se estende desde o que eu coloco no prato do atleta, quanto no que vai no protocolo de fármacos, seja hormônio ou seja um poupador ali, né? Algo que ajuda o hormônio a não precisar ir tão longe, né? Que a gente antigamente era TPC, né? Sim. Hoje a gente sabe que o TPC não deveria ter existido, né? Foi uma forma errada de interpretar. A gente mantém a quantidade de hormonal para não se perder o eixo e equilibra de forma exógena. A gente não tem como você controlar endógeno por 6 meses depois que controlar exógeno. Você controla o que vem de fora, depois eu quero controlar o que está de dentro. Não vai funcionar. Se você quiser ser atleta, não vai funcionar. Sim. Não vai. Se tentar fazer isso, você vai fazer um campeonato, aí você tenta fazer uma reposição para o seu eixo hormonal endógeno equilibrar. Aí você vai passar 6 meses tentando isso. Depois você vai desequilibrar de novo com o exógeno, você vai durar 3 campeonatos no máximo. Depois disso, você não vai conseguir mais. Ou você fica maluco, ou você perde toda a saúde. É um dos dois. Sempre que eu tô com o pessoal do meio do fisiculturismo aqui, a gente entra no assunto da trembolona, né? Vocês já fizeram uso da trembo? Percebem alteração de humor? Como que fica o mental quando tá fazendo uso? Eu acho que a alteração de humor vem mais da dieta. Sim, Porque é muito associado, né, à fase da trembolona, mas você tá numa restrição alimentar muito grande. Então, eu acho que seria completamente diferente se uma pessoa usar, um atleta, né? Porque isso, digamos que seja um recurso para atleta, né? Se ele tiver com uma restrição alimentar maior do que sem nada, né? A pessoa utilizou a trembolona, ficou estressado, ficou nervoso, mas aí ele tem problema no trabalho, tem problema em casa, né? Tá com restrição alimentar, não é só do recurso. Não é só do recurso. sim. Então é difícil dizer que colocar toda a culpa só em um recurso. Né? É verdade. E você, Thiago, você percebe alguma coisa diferente quando você tá usando? Então, como ele falou, né? Quando a gente vai fazer o uso dela, né? A gente já tá numa fase bem Difícil, bem né? difícil, né? Mas eu percebo sim, né? Hoje eu consigo, por já ter feito algumas finalizações e ter utilizado algumas vezes, eu consigo ter uma percepção maior do efeito dela em mim, né? Então, assim, hoje eu consigo ter um controle maior, né? Referente ao humor, né? Aquele tomar lá da cá, às vezes você já soltou, que você nem percebeu. Aí depois eu paro e vou analisar, pô, o que é que tá acontecendo? Pode ser que seja ela, entendeu? Então, assim, realmente afeta um pouco, sim, né? E conforme você vai fazendo a utilização aí, né? Campeonato após campeonato, você vai tendo uma percepção maior do efeito e vai tendo um controle maior também, né? Hoje, por exemplo, vou fazer um comentário. A minha esposa, por exemplo, ela falou, esse ano tá mais tranquilo, essa preparação tá mais tranquila. Às vezes, assim, eu tô tendo uma percepção maior, né? E tô tendo um controle maior sobre ela, né? Mas, sim, ela realmente, dá uma Dá uma acelerada. acelerada, né? Dá, E eu assim. fico pensando lá em casa que ele não pode tomar trembolona, não. De jeito, não tem condição. Ele já fica insuportável com Deca. Mas assim, ó, de verdade. Nós vamos conversar a respeito. Acho que ele mesmo vai conversar. Porque muda muito. Não é pra amadores, não, hein? Não, é verdade. Muda muito. Mas tem a questão, vocês estão falando da dieta e faz total sentido isso aí. Até porque nessa fase maior a gente tem uma quantidade maior de estimulante. Então, quando a gente está nessa fase mais avançada da dieta, a dieta já está apertada. Tá chegando o campeonato. Aí você tá usando ali umas 2 doses de cafeína durante o dia. A cafeína, ela é um estimulador de catecolamina, que seja, no caso, noradrenalina e adrenalina. Então, a gente fica sempre afoito com a cafeína quando tá nesse ponto. Você tá usando de manhã, à tarde, tá cobrindo as 16 horas do dia com cafeína o tempo todo. Uma para você ficar ligado, né? Porque é uma questão também de você sempre estar em alerta.
Aí vem um pré-treino. Vou tomar um pré-treino aqui que eu vou treinar hoje com um amigo meu. O Thiago treina muito com os atletas. Chega lá, ó, ganhei do patrocinador, vai lá e tá com um mais pesado. Tem uma quantidade maior. Então você empilha cafeína já numas dessas. Aí tem outros estimulantes. Às vezes tem uma ioimbina, que ele já liga no mesmo receptor que a cafeína liga. Acaba tendo uma competitividade maior, deixa mais cafeína livre. Isso aí aumenta um pouco mais essa produção de adrenalina. Você fica mais afoito. Às vezes um clenbuterol. O clenbuterol vai deixar também o atleta um pouco mais aguçado. Aquela coisa, você tem tudo isso. Aí você joga uma pitada de trembolona, A explosão. a explosão vem ali. Fora a dieta que tá apertada. Sim. Então tem Aí tudo isso. sobra tudo pra trembolona, coitado. Fica tudo na conta da trembolona. Só que se você pega um atleta que tá numa fase de off tomando a trembolona e fala, não tô sentindo tanta coisa. Aquele momento que não tem tanto estimulante, a dieta tem mais carbo, é mais tranquila de fazer, aí ela é um pouco mais nociva nesse ponto, né? Nossa, todas as minhas preparações que eu passei, é porque mulher é bem diferente a questão de hormônio, né? E como eu tenho uma genética favorável para ganho de massa, eu cresço fácil, então sempre foi usado quantidades pequenas, nunca foi surreal, mas eu fico tão calada, eu só não quero conversar, eu não quero gastar minha energia falando, eu não quero ficar sabendo da vida sua, o que você fez, onde é que você viu, pra mim eu não quero saber nada, eu só fico quieta, eu não dou patada, Simples, sabe? né? Mas eu fico quietinha. Aí eu me isolo mais, não quero estar muito, já não sou tão sociável, aí eu fico menos sociável ainda. E eu queria saber de cada um de vocês, começando por você, Danilo, dentro do esporte, qual que é o teu objetivo? Pro teu time, pro tua, né? Agora, assim, de um ano pra cá, que a gente começou, na verdade, 6 meses pra cá esse time começou, né? Então eu não tinha mais pretensões de crescer como coach. Algumas decepções, né, no Algumas esporte. decepções no esporte, né? Mas é o esporte. Isso aí, assim, é que eu não soube lidar muito bem com isso. Eu sou um cara que me apego muito. Até você já deve ter visto esses coaches que chama de filho, né? Os caras. Aqui, Filho, já meu tem Ribeirão filho, tem meu caso. filhão, minha filhota. Sim. Vocês podem ver que eu chamo todos vocês de irmãos. Por quê? Uma que eu não vou me pôr acima deles. Eu não tenho que comandar eles de uma forma de pai. E outra o filho que abandona pai, pra mim tá errado. E acontece isso. E às vezes não é porque você quer. Às vezes a pessoa quer te dar uma rasteira mesmo, vai lá e te dá. Isso aí vai acontecer o tempo todo. Mas, por exemplo, o Thiago chega num ponto que o Cuts olha pra ele e fala assim: Ô Thiago, você quer uma chance de vir pro meu time e vir competir no Tampa Pro? Eu vou falar pro Thiago, não. Eu vou falar não. Não, eu vou falar, ô Thiago, você der oportunidade dessa, vai tal. Tem Vou que ficar deixar aqui voar, de né? staff, vou ficar de staff pra você. A gente conversa, foi o que eu fiz com o Edivan quando ele preparou o Tainá. O Edivan falou, ó, vou te dar uma chance no meu time e tal, eu te preparo. Falei, Tainá, escuta o cara. É um cara profissional, até por conta do mindset. O que ele vai te falar, a forma dele ver, o dele ser o que ele é, como o Edivan. Eu sou fã do Edivan desde muito tempo, desde quando ele começou. Porque o físico dele sempre foi muito bonito. Então eu olhava pro Edivan e falava: esse menino vai longe demais. Então, desde quando ele foi pro time do Paraná, antes eu já acompanhava ele. Quando ele chegou falou assim pra Tainá que tinha uma oportunidade dela competir no time dele, eu falei, não vou te preparar então. Você vai ser preparado por ele, eu vou ser staff. Eu vou estar do teu lado. Eu vou treinar com você, todo dia eu ia com ela. O que o Edivan passava, eu ficava supervisionando do lado, eu ficava vendo o que ela estava fazendo para ela não se lesionar com nada. E no dia do campeonato, eu passava os feedbacks, eu filmava, falava para ele o que estava acontecendo. Então a gente tinha um contato à parte, né, dele, da Tainá, para eu olhar aqui por ele, o olhar que ele não tinha. Mas o mindset que ela criou, vendo que é um profissional falando com ela, é diferente de um cara que é só um coach dela, igual eu tava ali. Sim. Porque é uma visão diferente do que é o esporte. Então, quando se recebe uma proposta desse nível, eu não vou aprender um deles. Se você tem o cara como seu filho, você não vai dar seu filho para outro criar. Então eu nem me coloco mais nesse ponto de no chão nenhum deles de filho. É o que aconteceu com o Bad Moraes, no caso, né? Sim, Que você tem ficou... Pô, é mó triste ver que os dois Muito. conquistaram muita coisa junto. Cara, Sim. tipo, eu vi os caras treinar. Eu treinava na época, ainda era a academia do Bad, eu treinava lá de vez em quando.
Você viu os caras treinar, o negócio era bizarro. Os dois E treinando eu- junto. e eu Aí você saber aprendi- que hoje os dois têm a maior treta. Tipo assim, acho que também não deveria ter chegado as coisas nesse ponto, né? Acho que independente do qual lado esteja certo, tem um negócio chamado gratidão. E a gente tem que ser grato por cada pessoa que fez parte de cada parte do nosso Com processo. certeza, a gente né? não é quem a gente é se a gente tirar quem foi suporte lá atrás, né? Quem deu os primeiros tijolinhos, você não consegue ter a casa Mas, grande sem. mas o Bad criou aquele negócio de pai, né? Não Sim. posso deixar isso, se me largar, não será mais meu. E não é assim. É necessário que o coach tenha essa visão que você tem. Que se a oportunidade vier, você tem que deixar Você o tem que atleta deixar. livre pra ir, né? Porque a gente tem que saber o nosso degrau da escada. Eu penso sempre assim, nossa altura de prateleira. Então, como você disse que hoje eu sou um dos mais promissores daqui, eu nem Sim. consigo ver isso, tá? Mas Eu não consigo enxergar isso ainda, mas se Deus quiser, vocês falando, eu vou continuar nesse caminho. E hoje, você tinha perguntado, né, qual que eu almejo, é ter o maior time de Men's Physique do Brasil. Minha meta é essa, porque eu vou focar na Men's Physique. Desde quando eu estava na faculdade, minha visão era, se eu fizer só isso, só nutrição, voltado para atletas de fisiculturismo, no caso, ou fitness, no caso de pessoas que estão dentro da academia e almejam resultado, eu vou ficar bom nisso. Eu falava para meus professores, eles falavam, você tá almejando alto demais, vai para o é mais fácil. Eu falava, não, eu vou ser isso aqui. Então, desde lá da faculdade, eu estava preparando meu mental para isso, para fazer só isso. Eu só fiquei bom nisso porque eu não faço outras coisas. Eu até falo, quando chega uma pessoa de saúde, eu tenho um problema de saúde aqui, ó, eu tenho que controlar tal coisa. Eu tenho outro cara que eu chamo para minha Sim, equipe, que aham. é clínico. Ele é bom em clínica. Para Não com recuperar a atletas, saúde, aham. não sou eu, é ele. Então ele vem e atende para mim, dentro da minha equipe. Agora, falou de fitness, eu só fiz isso desde que eu comecei, só estudei isso. Então, o Danilo é muito bom nisso, mas eu só sei fazer isso. Eu só estudei isso. Então eu vou para o mesmo lado agora com a Men's Physique. A única atleta biquíni, no caso, a Tainá, hoje, ela tá chamando a Luana pra fazer time, mas eu já falei, só pego outra atleta, no caso que ela fez o convite para você, só pego atletas fora da Men's Physique quando for a pedido da Tainá. Sim, Eu não vou buscar por isso. sim. Eu preparo, eu gosto de todas as categorias, mas eu só vou buscar ficar dentro da Men's Physique. Então tem o atleta Open no time, né, que passou a foto dele, tem atleta clássico, mas eu não tô buscando ser o melhor em tudo. Eu vou tentar ser o melhor em uma coisa só. Fica mais assertivo. Com certeza. Ninguém é bom em tudo, né? Não, A gente tem que eu tenho realmente total noção focar disso. numa coisa. E quem tenta fazer tudo, acaba que não faz nada. A gente tem Não. que realmente focar num determinado segmento. E você, Valdecir, qual que é o teu objetivo dentro do esporte? Bom, como o Danilo falou, a nossa estreia foi muito boa, então eu acredito que a gente consegue extrair muito mais do meu físico ainda, né? Tá só no começo. E, assim, eu tô extremamente empolgado, né, e feliz pela conquista, pelo que a gente conseguiu fazer. E a ideia é a gente ir pra cima. Ir pra cima, quem sabe futuramente aí conseguir um cartão profissional. Lembrando aqui que eu descobri o porquê que ele não ficou bem, viu, gente? Ele tava comendo fumaça em pó. Gente, como assim vocês não têm fumaça em Depois, pó cara, aqui, gente? Fumaça em Você não conhece? Ah lá, tá Eu vendo? conheço. Fumaça em pó é novo pra mim. Você não... não, Poxa! É um tempero. Dá um gostinho da Nossa, hora, é muito só. bom. Só que cara. porque eu tava vendo que Só assim que ele a pele é. dele não vinha. Aham. Não vinha. Mas E ele eu sofreu muito. tirei faz... Da última vez que Sofreu eu fui muito. tirar. Aí a última vez que eu vi ele comendo foi na pesagem. O cheiro da comida dele, eu falei, tem muito tempero. É quase. Mas lá não tinha fumaça. Não, mas as coisas que você tava colocando, o que acontece? Se você tava comendo aquele Lá tanto tinha- de tempero naquele dia, nas semanas que você vinha sofrendo, que você sofreu muita semana seguida. Pra cacete. Então, pra ele estar com aquele cheiro de marmita naquele dia, é porque ele não desvencilhou do tempero antes, entendeu o que quer dizer? Sim. Então, quando eu senti o cheiro da marmita, eu falei, cara, ele comeu tempero Tinha- mais tempo do que eu imaginei. Tinha uma Aí quando grama eu de vi- cada. Mas de cada o quê? Tinha... De fumaça? A fumaça ele tirou. Ele tirou... Não, faz tempo que eu não tenho Faz, fumaça, cara. mas Faz tinha tempo. alguma coisa que tava atrapalhando. Eu vi a pele dele não vinha, ele Faz sofreu tempo. muito tempo. Muito Faz tempo. tempo. Porque vinha o zero carbo, a gente tava ia fazer o zero carbo, ia fazer um refígio só no final de semana. Então a semana era zero carbo, refígio no final de semana. A gente veio fazendo assim. Só que
o corpo dele resistiu muitas semanas, tipo 5, 6 semanas, Eu chegava. não chegava. Eu falei, não é possível. Eu falava pra Tainá, falava, alguma coisa ele tá errando lá, ou eu não tô acertando. Não é possível que o corpo dele resistiu a tudo isso. Aí ele falou, não, vocês têm que experimentar fumaça em pó dentro do nosso grupo. Nós temos um grupo que é uma comunidade que tá todo mundo do time lá dentro. Aí ele falou dentro do grupo a galera, vocês têm que comer fumaça em pó. Eu falei, ele tava comendo fumaça em pó. Aí eu fui lá na hora no Google, eu falei, eu coloquei lá fumaça em pó, tabela Eu só vi o nutricional. print chegando no grupo. Tirei o print, é 3.000 miligramas de sódio na É quase porção. um caldo que Ah, dá. eu falei, É. Mas é muito Nossa, bom, cara. vai fazer um hambúrguer, né? De É muito patinho. bom. O quê? Mas Fica aí bravo. quando a gente tirou, nossa, eu fiz que foi de 2 quilos, sim, pra baixo. É, porque ele não é um tempero natural, igual, tipo Pra assim, baixo. né? Aí igual ele a- deixou o eu de utilizar ervas, as não, outras ele é- coisas. Saião de naturais. lemon pepper e fumaça em pó urgente. Olha, o lemon pepper não presta também. Esse Por lemon quê? É a pepper eu não mesma usei. É a mesma coisa, É a cheio de mesma sódio. É, da onde ralar Eu não limão não uso. fica daquele jeito. Claro que não. Então, é igual o pessoal que fala da stevia, tem isso também. Ah, é. Usa stevia que é mais natural. Vocês acham que espremer uma folha vai ficar transparente daquele jeito? Não vai, aquilo ali é uma química a partir da folha. É a mesma coisa de eu falar que a Guaraná é natural porque vem do Guaraná. Sim. Não é. Então, assim, você vai usar adoçante, se for stevia, se for outro, não tem importância qual que é. É verdade. tudo igual. Aí ele tirou a fumaça, aí eu tive que ficar até antes. Aproveitando o gancho, né? Nas últimas 2 semanas, né? Normalmente eu faço isso em toda a reta final, né? Quando tá próximo do campeonato, eu costumo fazer. Aí eu saio tirando tudo, né? Saio tirando tempero, saio tirando adoçante, saio tirando isso, saio tirando aquilo. Aí minha esposa perguntou, mas tem que tirar isso também? Eu falei, ó, eu não vou parar pra ficar estudando coisa por coisa. Eu vou fazer o básico. Eu vou comer o arroz ali com o alho e o sal e já era. Quanto menos erra, né? Então assim, Chance de erro é menor, né? já pensou ter que parar pra ver cada Ah, detalhe, vai. cada Cara, e coisa quando que você vai chegar usar, já num tira nível, tudo já. Você vai chegar nesse nível no caso do físico dele. Vai chegar. Quando chegar nisso, você vai ver o que sofrer. Porque nesse ponto, não tem margem de erro. Então, realmente, tem algumas coisas que hoje eu já tirei, porque eu aprendi com a preparação que o Divan fez com a Thay, algumas coisas e fui estudar essas coisas. Então, eu não vou dar os meus segredinhos aqui também, Claro né? que não, né? Não vou poder soltar aqui, mas tem muita coisa que a gente usa até o final que atrapalha. Atrapalha pra caramba. Aí você vê aqueles profissionais com aquela pele, com aquela qualidade muscular. Aí você vai ver os caras dão detalhe com coisas que você não imagina. Então, uma gota de uma coisa faz diferença. Mas, né? Principalmente questão da pele, né? Muito. Legumes. Cara, tem legumes que atrapalham o físico. Então, eu não sabia disso. Pra mim, legume era legume. Vamos contar caloria. Verdura. Uma verdura crua. Ela é inofensiva. O quê? Na última semana, quando você tira as coisas que não pode estar ali, o físico é outro. A cintura no palco é outra. Como a musculatura reflete para o carb up na hora de inflar é outro. Então, tem coach hoje que meu irmão estava conversando comigo, que eles até sabem qual é o cookie que eu vou colocar na boca da minha atleta para ela ficar de tal jeito. Então, até a marca e o sabor interfere. Então, não é mais aquele negócio assim, vai lá e come hoje, fica tranquila. Não. O jogo tá alto. No Brasil evoluiu demais. O jogo tá Demais. extremamente alto. Então, se a gente não jogar alto também, né? A gente não traz os dourados pra É casa. verdade. E você, Thiago, qual é o seu objetivo agora, depois do CBROL? Quais os próximos passos? É o objetivo geral dentro do esporte. Ah, sim, vamos lá. Eu já tô, assim, em busca desse cartão profissional há algum tempo já, né? Meu objetivo final, né? Existe uma escada, alguns degraus, né? Um deles a gente conseguiu conquistar agora no último final de semana. É o overall dentro da NPC, que eu não tinha ainda, né? É o primeiro overall dentro da NPC. E agora o próximo passo, né? O próximo degrau é o cartão profissional, que a gente vai buscar lá no Olímpia. E meu objetivo final é representar o Brasil dentro do maior campeonato do mundo, que é o Mr. Olímpia, né? Tá ali brigando com os melhores atletas do mundo, né? E dentro da categoria Men's Physique. Esse hoje é o meu principal objetivo, né? Então, assim, o próximo passo é o cartão profissional. Depois, dentro da liga profissional, sei que não vai ser fácil, mas vamos conseguir uma classificação para o Olímpia.
e vamos estar representando o Brasil dentro do Mister Olímpia. É isso aí, Eu tenho sonhar certeza disso grande aí. ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então Com é melhor a certeza. gente sonhar sempre no grande. Você sabe que quando eu sou de outra federação, né? Eu sou da WBFF, que é a Federação das Divas Fitness, e eu nunca me via dentro das federações aqui do Brasil. Eu me via com aquelas asas, com aquela coisa glamurosa. Aí eu pensei, né? E eu bancando tudo sozinha, né? No talento. Eu falei, eu vou pegar, vou competir um campeonato grande, porque eu já tinha um físico legal, já tinha uns 10 anos que eu já treinava e carregava marmita, já vivia o bodybuilding lifestyle, eu só não competia, já era uma atleta fora do palco. Aí eu já estava inscrito num campeonato que tinha aqui em Limeira, ia ser meu primeiro campeonato. Aí eu falei, que Limeira o quê? Eu vou ir num campeonato grande, porque aí se der bom já dá logo ali. Eu competi 2 campeonatos e ganhei o Pro. Tá vendo? O Pro eu ganhei na Itália. Eu Top. falei, assim, ó, eu comecei a calcular, né? Na época, foi bem antes da pandemia, né? As coisas, porque depois da pandemia que tudo ficou muito caro, né? Nunca mais voltou ao normal. Então, assim, eu lembro que eu fiz umas contas para eu ir competir esse campeonato grande que ia ter no Brasil, eu ia gastar X. E se eu ia gastar, tipo, uns 2.000 a mais para competir na Itália. Eu falei, mano, se eu vou pra fora, brasileira com gringa, é brasileira que dá, porque o nosso corpo é sempre, né, é melhor. Aí eu falei, eu vou gastar um pouquinho mais, vou me espichar mais. Acho que na época eu gastei uns R$ 2.000 a mais e fui pra Itália. Cheguei na Itália, conquistei o Pro. Foi 2 campeonatos. Quebrou tudo. Esse ano você chegar no campeonato meu Olímpia lá. É, é que vai ter o Olímpia da É, isso Argentina. aí. A gente tava pensando no Sim. Olímpia da Argentina. Qual é a data? A Argentina acho que é uma semana ou 2 antes do Brasil. E Logo, hein? daria certo. É que assim, a gente tem que ver uma questão de passagem, Passagem. né? A gente não conhece o país lá para poder ficar, então questão de hotel, distâncias e tal. O que a gente vai enfrentar lá? O Olímpia de São Paulo a gente já conhece. Então a gente pode se preparar melhor para uma questão de logística, né? O cansaço dos atletas, isso aí. Mas quando a gente falou da Argentina, o Thiago, vamos abrir Então, vamos pra O que Argentina. acontece? O Mister Olímpia da Argentina, ano passado, se eu não me engano, deu 3 Procard para 3 Men's Physique brasileiros. Então, assim, hoje o Brasil, dentro do fisiculturismo, está muito forte, né? Tá. Dentro da classe, da categoria Men's Physique, está muito forte. Então, assim, quando sai um Men's Physique daqui, né? Que já vem disputando Pro aqui, a chance de levar um Pro lá fora é Com muito certeza. grande. Porque muito o nível grande. do Brasil Aham. dentro do esporte hoje está alto, né? Com Sim, certeza. sim. Aconteceu nos 2 últimos Olímpias. Os caras que bateram na trave aqui, eles simplesmente pegaram o mesmo físico, né? Seguraram o físico, foram na Argentina e raparam lá. Então aconteceu nos 2 últimos. É uma ideia, só que nesse ano vai ser antes do Brasil. Então não tem chance de ver o daqui, ver o que vai acontecer e ir pra lá. Já teria que ir. Teria que ir direto, entendeu? É, mas ó, eu sou da opinião assim, né, que viagem internacional sempre é bom ter um prazinho a mais, não só pelo físico, não pelo físico, pela competitividade, pra você ir de uma maneira confortável, né? Porque ir daqui a São Paulo é uma situação, agora você ir pra fora é bem Coisa. diferente. E mais independente, até uma dica de quem já competiu fora em vários lugares, né? A melhor opção é sempre Airbnb. É mais barato, você fica acomodado, porque às vezes você chega num país, até você achar onde vende o frango, aonde vende não sei o que pra você finalizar, e é um rolo. Então você já pega, tem coisinha que você consegue levar do Brasil, já chega lá, tá num apartamento, o hotel é um parto. Então sempre é a melhor opção. Sabe o que eu queria te perguntar, Danilo? Quando você tem um atleta específico assim, que tem condição de investir em GH, faz muita diferença? Faz. Faz muito. E não é nem pra questão de secar. Tá. É a questão do crescimento da musculatura. Na hora de fazer mesmo a parte de growth season ali, de ganhar a musculatura mesmo. Até eu uso essa palavra de crescimento por conta de eu não gosto de fazer off-season. Ainda mais para categorias que são voltadas para fitness. Existem fitness e bodybuilding. Então são categorias diferentes. Quando a gente está falando da Men's Physique, é uma categoria que, querendo ou não, ela está incluída no fitness. Então o olhar de arbitragem, ele vai contar até a pele do cara. Tudo vai ser contado. Então nessas categorias, você ficar fazendo off-season, você perde a cintura muito fácil. E quando você perde a cintura, você tem que ficar maior nos ombros, maior nas costas para poder compensar. Então não vale a pena fazer off-season. E aí, quando você entra com o GH e você pode crescer seco, a diferença é gritante, entende? É muito grande a diferença. Você pode manter aquela cintura e causar proporções muito maiores naquele físico. O problema é você conseguir manter isso aí. Então, o investimento que hoje a gente vê o Brasil nesse celeiro tão grande, mas que as marcas de suplementos
vem investindo muito nos atletas ultimamente. Nos últimos, na verdade, 4 anos, Acho né? que Já 4 vem anos. É. com investimento pesado. Eu conheci o Brandão, eu até gosto muito de falar dele, que eu tenho muita gratidão pelos caras que me ajudaram, né? O Brandão foi o cara que me abriu meus olhos para questão de treinamento. Então eu consegui entender o que que era treinamento quando eu treinei com aquele cara. Ele me deu uns tapas na minha nuca, que ele fez eu entender o que que era treinar de verdade. O Bad Boy me ajudou demais a entender sobre o mecanismo de finalização, o mecanismo de olhar para o físico mesmo, né? Critérios que você está buscando. Andrei Silva. O Andrei é inteligentíssimo demais. Já treinei Falar muito, sobre fisiologia com aquele cara, cara, eu passava 4 horas conversando com ele. Eu ia nos campeonatos, encontrava ele, ninguém mais assistia. Entre eu e ele, nós sentava, eu e ele, o Márcio, amigo meu, e ficava falando de fisiologia e tudo esquecia do palco. Então, os caras me ajudaram muito. E o Brandon, nessa época, não tinha um investimento pesado igual tem hoje. Então, você vê ele despontando hoje, mas nos 2 primeiros campeonatos, quando você vê o físico dele, que era na raça, o que ele fazia ali, aí você vê a diferença que impacta isso. O cara sempre foi mente blindada. Desde quando ele não tinha nem o olhar de ninguém. Naquela época não tinha esse investimento. Hoje, com o investimento, o que dá pra fazer com um cara que tem a mente que ele tem no investimento alto, não preciso falar muito. É uma questão totalmente de jogo, totalmente diferente. Aqui a gente joga o amador, os caras se preparam com o dinheiro deles. Sim. Então eles têm que tirar do que eles nem podiam mais tirar, eles têm que fazer caber no orçamento e eles se preparando com o dinheiro deles. Entende? Quando o Thiago pega umas parcerias dessas, ele tem que dar um retorno bom para a parceria para conseguir um manter pouco, ela. porque são parcerias pequenas. Entendeu? Não é igual pegar uma marca grande que vai investir pesado nesse cara. É diferente. Então, consegue. Quando a gente coloca um GH para eles, é do bolso deles. Entende? Então, é difícil conseguir no amador isso. Mas eu tenho convicção que a gente vai tirar o profissional mesmo sem GH, sem nada. Tanto para ele quanto para ele, a gente vai tentar trabalhar com o que tem, né? Com as armas que tem. Na hora que chegar lá, espero que a gente seja visto e aí eles consigam, né, evoluir esse físico em cima de um investimento maior. Sim, você falou dos últimos 4 anos, eu acredito muito, né? Vendo o cenário, tenho proximidade com bastante gente da NPC. Eu acho que a vinda da NPC para o Brasil foi um divisor de águas no esporte. A gente olhar de 4 anos para cá, o salário dos atletas nas empresas de suplementação. Antes você ganhava uma cota de suplemento e era isso. Hoje não, hoje a gente tem atleta ganhando mais de 100 mil reais por mês. Quando que a gente imaginou anos atrás um esporte que não recebia recurso de nada? Você recebia um pote de whey, um abraço e uma sacola desse tamanho, com um potinho desse tamanho dentro. E isso era a premiação de campeonato. Então, se vocês observar realmente o cenário do esporte, né, do fisiculturismo nos últimos 4 anos para cá, sem sombra de dúvidas, a vinda da NPC para o Brasil projetou muito fisiculturismo. Hoje a gente é o segundo país que mais consome esse esporte no mundo. É sensacional. A NPC trouxe outra coisa, né? Mudou o cenário completo. A gente lembrar das marcas quando eu tava lá atrás, as marcas como é hoje. Hoje a FTW tá na frente de várias marcas e é uma marca que no Brasil, pelo menos, ela é nova perto das outras, né? Sim. Extremamente nova. E a qualidade de suplemento que a gente tem nessas marcas novas que apareceram por agora, a FTW eu tô falando até porque a gente agora vai ter um elo com a Alê, né? Sim. Eu vou ter vou pegar com a FTW lá e a gente estudou a suplementação. Quando a gente olha pro nível desses suplementos, você fala, caramba, há incrível. 4 anos atrás, a gente tinha que peneirar muito para achar essas coisas. Peneirar demais. Um multivitamínico, que eu gosto de usar bastante, né? O caso das vitaminas ajudar, a imunidade dos atletas, tudo. A FTW tem um multivitamínico que eu só vi esse padrão no Japão. Eu tinha 2 clientes no Japão e que era um casal, agora eles voltaram pro Brasil. Mas quando eles estavam lá, eles me mandavam suplementos de lá, com um rótulo já brasileiro, tal, traduzido para quem mora lá. Mas quando mandava o rótulo, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, o que é isso? Tipo, é 1.200% do que a gente vê no Brasil. Aqui usa 100% de tal vitamina. Era 1.200%, 400%. O que é isso? Aí eu fui estudar o cenário no Japão, tem a questão da energia ser carvão, então consome mais da saúde deles, e aí precisa mais de vitaminas por conta da saúde ter um equilíbrio. E aí era super assim, dosado. A FTW trouxe um padrão asiático para cá.
E aí você olha e você fala assim, quando que alguma marca ia parar para tentar fazer algo como esse há 4 anos atrás? Hoje tem uma necessidade pelo público que tá dentro disso. Antes não, era assim, ó, eu tenho isso. Você quer isso, é isso que você tem. Então a gente se virava com maltodextrina Sim, e albumina. abomina. Era É isso, a gente se verdade. virava com isso. Sim, sim. Hoje não, hoje a gente tem um recurso só dentro da suplementação, quando a gente entra nas próprias lojas da nossa cidade, que a gente não imaginava lá atrás. Entende? Então, cada coisinha dessa que foi evoluindo, cada coisinha, cada visão, uma marca combatendo ali com a outra dentro por espaço no mercado, tudo isso fez evoluir o fitness para onde a gente chegou hoje. Tá muito avançado. Você falou em relação à FTW, como eu falei para vocês, é a 4ª empresa de suplementação que eu estou. E essa produção criteriosa da FTW tem muito a ver com o dono, o Daniel, que é o proprietário da FTW, ele é o farmacêutico. Ele que assina todas as fórmulas, tudo passa por ele. Então eu acho que isso foi muito indispensável, assim, para chegar nessa qualidade de suplementação. Inclusive, parabéns para a porque a linha de suplementos tá incrível. Ah, obrigada para todos nós, né? Realmente a empresa é fantástica. Gente, olha só, 1h30 de podcast. Por mim, a gente ficava falando, porque é um assunto que a gente ama falar, né? E é um universo tão amplo. Danilo, você é uma enciclopédia aí, tu sabe demais, muito bom conversar com você, abriu a minha visão. Sempre é importante para mim, também como atleta, receber pessoas do nível teu de conhecimento, porque a gente vai filtrando um pouquinho de cada informação e a gente vai ficando cada vez mais sábia, né, dentro desse segmento que a gente tanto ama. O que eu quero falar para você é que eu vejo um futuro muito promissor. Eu sou uma mulher vinda do interior do Rio Grande do Sul, com uma mão na frente e outra atrás, como eu falei, e hoje eu tenho meu espaço dentro do esporte, então eu consigo visualizar pessoas em potencial, e você com a sua equipe, eu tenho certeza, Danilo, que vocês vão chegar muito longe. Uma que dá pra ver nitidamente que você e sua esposa são pessoas muito pelo correto, e dentro do esporte isso é um dos pilares, né? Ser correto, ser humilde, às vezes as pessoas ganham um título aqui, outro aqui, já sobem num salto, e não é por aí. Eu tenho certeza que você vai alcançar o teu objetivo de ter aí o maior time de men's physique no Brasil, e o que você precisar do Fitness Cast de mim aqui em Ribeirão, da minha comunicação, pode ter certeza que eu vou estar sempre para agregar com o teu time, tá bom? Obrigado. Obrigado, você tem agradecimento. Foi muito legal ter vocês aqui, Valdecir, obrigada por você ter se deslocado. Eu imagino parar no meio da semana para vir aqui em pleno meio-dia, né? Até aqui 140 quilômetros, obrigada. Desejo, assim, que tua trajetória seja linda, né? É só o começo, realmente, tem muita coisa vindo por aí. Depois eu vou te dar umas instruções que eu te falei, que eu tenho certeza que você vai conseguir umas patrocínios lá na sua cidade. Você, Thiago, eu e o Thiago, a gente treina na mesma academia. Eu olhei pra ele e falei, acho que esse menino treina lá. Parabéns pelo overall, tenho certeza que teu objetivo aí de conquistar o Pro, provavelmente a gente vai estar todo mundo junto no Olímpia, eu vou estar dando um suporte de alguma maneira, como eu falei pra esposa do Danilo, agora, graças a Deus, eu tenho uma proximidade muito grande com o Felipe Franco, represento a força do esporte aqui, então a gente vai conseguir fazer mais aqui na nossa região com o fisiculturismo, então pode ter certeza que vocês não vão deixar de competir, de ir pro Olímpia por causa de recurso não, tá? A gente vai estar junto nessa aí, beleza? Então tá bom, gente. Obrigada demais. Galera, olha só. Não deixem de assinar o canal, ativar as notificações. Toda semana, terça-feira, 19 horas, tem um novo episódio aqui pra vocês. O nosso objetivo aqui no Fitness Cast é falar sobre tudo que envolve o nosso universo fitness, né? Dieta, treino, qualidade de vida, longevidade, mas sempre o meu principal objetivo é enaltecer o fisiculturismo e o quanto esse esporte é transformador. O esporte que mais cresce no Brasil. Como eu falei antes, a gente é o segundo país que mais consome esse esporte e é muito grandioso para mim ser a única mulher atleta que conduz um podcast de maromba, né? Tem vários podcasts de marombeiro aí no Brasil, né? E você ser mulher, atleta, bancar sozinho um podcast, carregar ele sozinha nas costas, tem que enaltecer mesmo, porque mulher no esporte é mais difícil ainda de acontecer. Então, por favor, enaltece o Corre da Gata aí, ativa as notificações, se inscreve no meu canal, que a gente tá sempre buscando o melhor para vocês, tá bom? Gente, até a próxima terça-feira. Um beijo e até mais.